Bom, beleza. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Ana. Eu trabalho na AWS, no time de Developer Relations aqui da América Latina. Mas hoje, em particular, eu estou representando o time do Amplify aqui no City.js. Então, esses são os nossos objetivos para hoje. A gente quer construir uma aplicação rápido e com pouco código, porque eu imagino que todos vocês sejam no mundo JavaScript, mas eu vou fazer uma confissão que eu sou programadora back-end, meu foco é mais com Java, mas eu acho que até mostra um lado muito legal da ferramenta do Amplify, que é facilitar o desenvolvimento dessas aplicações full stack, front-end, com JavaScript, com React, com todas essas coisas que eu não domino direito, e com essa ideia um pouco de low code que o Amplify tem também. Então, o que a gente vai fazer hoje é criar os dados da nossa aplicação, fazer o deploy dela e depois gerenciar ela através de uma ferramenta que se chama Amplify Studio. Foi lançado no reInvent do ano passado, que é o evento que a AWS faz todo fim de ano, e ficou o que a gente chama de Generally Available, que é disponível agora essa semana, então assume-se que está pronto para ser usado em produção também. Então, o que é o Amplify? Eu acho que a maioria dos serviços da AWS que a gente acaba conhecendo, o S3, o Dynamo, eles são serviços em si. O Amplify é algo muito legal porque ele é mais que isso, ele é um conjunto de ferramentas e ferramentas open source e também daí um serviço que faz parte da AWS. Então, nesse conjunto de ferramentas, a gente tem uma ferramenta de linha de comando, a gente tem várias bibliotecas para fazer esse link das nossas aplicações com os serviços da AWS que estão no back-end. E agora também a gente tem essa possibilidade de fazer tudo isso numa UI. Então, a gente, como desenvolvedor, às vezes a gente fica com um certo receio dessa história de low code, a gente vai ficar sem emprego, não sei o quê. No caso, assim, das aplicações front-end, eu acho que me ajuda bastante. E eu imagino que se vocês não tenham certo domínio com computação na nuvem, com os serviços que a AWS oferece, ou outros provedores em si, mas querem fazer uso disso, de um banco de dados, de uma API GraphQL, de storage de imagens e arquivos, o Amplify facilita bastante isso. E outra coisa super legal é que o código que ele gera automaticamente é compreensível por humanos, estendível, então a gente pode mudar ele depois também. Então, bora lá. Eu fiquei na dúvida se ia ser um workshop que vocês iam estar acompanhando, mas no fim eu tenho um survey que distribui os créditos da AWS se vocês quiserem tentar fazer também. Bom, passo a passo nesse meu repositório aqui. Infelizmente eu não tive tempo de preparar um QR Code para vocês, mas é Ana Cunha e Amplify Hífen Workshop. Isso é baseado no workshop da Ellie Spittle, que agora ela é manager do time de Developer Relations do Amplify. Eu imagino que todos vocês devam conhecer ela é bem conhecida aí na comunidade front-end. Então a gente vai usar os recursos do Amplify com a menor quantidade de código possível para facilitar a minha vida, para construir uma timeline parecidinha com o Instagram. Então aqui, como eu falei para vocês, o Amplify é esse conjunto de ferramentas, bibliotecas open source, ele também tem uma biblioteca de UI Components, que a gente vai usar também, e por trás disso um serviço da AWS. Mas todas essas bibliotecas, a CLI, os UI Components são open source, estão lá no GitHub se vocês quiserem compartilhar, abrir uma issue. Então a gente vai começar com a modelagem dos dados da nossa aplicação. Então a gente vai ter um usuário aqui e um post que pode ter uma foto, vídeo e um texto. O Amplify é um dos poucos serviços da AWS que oferece uma sandbox que não é vinculada a nenhuma conta, que a pessoa não precisa ter uma conta na AWS para usar, que eu posso testar a minha aplicação, fazer a modelagem dos dados, baixar isso localmente,
sem ficar com aquele medo que a gente sempre tem de acabar com uma conta inesperada no fim do mês. Então, aqui a gente vai começar com Data Model em branco e com React. Então, a ideia toda é usar ao máximo essa UI. Acho que é legal para quem não manja tanto de código como a gente, mas, no fim das contas, eu imagino que seja mais para facilitar a vida do desenvolvedor que fica construindo coisas repetitivas sempre, e não tanto assim para alguém que não sabe programar. Então, a gente vai ter o nosso usuário, que vai ter um username, e aqui eu posso marcar o username como obrigatório. E ele também vai ter uma foto de perfil. E daí aqui tem todos esses tipos que ele oferece para a gente. Eu vou usar uma URL. A ideia seria que se a gente tivesse um tempo infinito aqui, essas fotos estariam armazenadas no S3. E a gente vai ter os posts. Então, o post vai ter uma descrição. Ele vai ter uma data. E daí aqui eu tenho o tipo data. Vou dizer que ela é obrigatória também. O que mais? Ele vai ter a origem do conteúdo, então onde está hospedada aquela foto. Também a ideia que seria, por exemplo, se vocês estão vendo aqui, uma das funcionalidades que o Amplify oferece para a gente é armazenamento de arquivos. Eventualmente, isso ficaria lá também. Imagino que não teremos tempo hoje, mas tudo bem. E, por fim, ele vai ter um content type, que eu vou fazer um enum aqui, porque a gente só tem dois tipos possíveis, que é a imagem e o vídeo. Vou falar que isso é required também. Agora que a gente tem os dois modelos da nossa aplicação, a gente vai criar um relacionamento entre eles, que pode ser feito aqui também na interface gráfica. Então, a gente quer que os nossos posts se relacionem com os nossos usuários. Então, um post vai ter um usuário e, para uma aplicação, normalmente, um usuário vai ter muitos posts. Para fins dessa demonstração, eu vou fazer essa modelagem de dados com base no padrão de acesso da minha aplicação lá. A gente vai ter uma timeline. Então, eu vou querer mostrar todos os posts. Para facilitar, eu vou deixar aqui um para um. E vou dizer que esse usuário é o autor do post. Então, tá isso. Tá aqui. Os nossos dados estão aqui. E agora a gente tem essa opção de testar localmente na nossa aplicação. Tudo isso foi feito no sandbox da Amplify, sem abrir o console da AWS, sem precisar ter uma conta na AWS, sem gastar um centavo. Então, aqui ele nos dá várias instruções. Criar uma nova aplicação React, porque a gente disse que estava usando React. Instalar a CLI do Amplify também. E também fazer o pull localmente dessa modelagem de dados que a gente criou aqui. A grande ideia por trás do Amplify é que eu possa adicionar todas essas coisas aqui na minha aplicação, sem precisar saber necessariamente quais serviços da AWS estão por trás dela, né? Então, até acho que se voltar aqui nos slides, o Data Store, que é o que a gente fez agora, que foi adicionar um dado, na realidade, ele usa dois serviços da AWS. Ele usa o AppSync, que é o nosso serviço para APIs GraphQL gerenciadas, e o DynamoDB, que é o nosso banco de dados NoSQL. Então, a API GraphQL vai dar acesso a esses dados e no DynamoDB eles vão estar armazenados. Mas eu, enquanto usuária do Amplify, não preciso saber de absolutamente nada disso. Eu vou pular essa etapa e já vou colocar para a gente fazer o deploy da nossa aplicação na AWS, porque essa parte pode demorar um pouco. Então, aqui eu tenho duas opções. Se eu não tenho uma conta, ele me manda um link para criar uma conta. No meu caso, eu já tenho uma conta que eu vou usar. E aqui eu vou dar um nome para minha aplicação e também escolher a região onde ela vai estar hospedada.
Acho que eu mudei a região, recarregou o console. A ideia das regiões da AWS é que elas têm várias zonas de disponibilidade, que é o que a gente chama, e as zonas de disponibilidade têm vários data centers. Então, é a nossa ideia de... Se eu tenho meus dados em múltiplas regiões, eles vão ser mais tolerantes a uma falha que pode acontecer numa região só. E mesmo dentro de uma região, a gente tem várias zonas de disponibilidade para tentar evitar isso também. E o legal é que a gente pode escolher uma região que está mais próxima dos nossos usuários finais, né? Então, aqui a gente tem essa South America East One, que é aqui em São Paulo. Então, vamos lá. City.js, Workshop, Amplify. Então, agora ele está pegando todo aquele back-end que a gente configurou no sandbox do Amplify e fazendo o deploy na minha conta da AWS. Esse é o momento em que, sim, eu preciso de uma conta da AWS. O free tier do Amplify é relativamente generoso, mas nesse momento eu recomendo todo mundo também criar um billing alert para evitar gastos inesperados. Enquanto o deploy está fazendo, eu acho que a gente já podia ir criando o app React localmente, que ele tinha nos dado as instruções. Não sei se porque eu já passei não vai voltar mais. Está aqui. Outra coisa super legal do Amplify Studio é isso. Ele tem os snippets de código que a gente precisa rodar aqui, copia e cola e torce para que funcione. Se o tamanho da fonte estiver ruim, me avisem, por favor. Então, a gente está criando um app React e a gente depois vai vincular ele, através do Amplify CLI, com todo aquele back-end que a gente criou, aqueles dados que é o que o Amplify chama de Data Store. São dados que vão estar num banco de dados do DynamoDB, numa tabela do DynamoDB, e que vão ser acessados através de uma API GraphQL também. Então, vamos ver como anda o nosso deploy. Sure. Better? Então, o deploy começou, ainda não está pronto, mas a gente já consegue abrir o estúdio. E esse estúdio aqui, ele não vai ser o mesmo do Sandbox, ele é realmente o que está rodando na minha conta da AWS. Para quem já conhece um pouco mais da AWS, tudo isso aqui é feito como infraestrutura como código, são stacks do CloudFormation. Então, tá tudo bem definido lá. Depois, se a gente quiser fazer alguma modificação, também consegue fazer esse sync do CLI, do código na minha máquina local, para o que está aqui, de fato, no console. Eu acho que a gente ainda não vai conseguir ver nossos dados, porque está sendo deployado. Mas uma coisa que... Vamos ver se isso dá. Também ainda não. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês é essa UI Library. Muitos desenvolvedores front-end acabam fazendo essa interface com Figma, com os designers. E o Amplify tem uma biblioteca de componentes de interface que a gente pode copiar, modificar e usar na nossa aplicação. E ele vai transformar aqueles componentes do Figma em componentes React, que a gente consegue fazer o link com os dados da nossa aplicação. Então, eles têm um template que a gente pode copiar. Então, aqui tem os primitivos e os componentes, que é onde a gente vai mexer. O que eu estou querendo usar... Cadê? Eu dei um zoom aqui e me perdi. É esse aqui, que parece mais ou menos um post no Instagram.
Eu vou tirar todos esses ícones aqui de compartilhamento, essas coisas que a gente não vai usar agora. Esse aqui também. E agora, no Amplify, a gente vai colar o link para o nosso Figma e ele vai fazer o import de todos aqueles componentes. Então, aqui eu estou modificando só o que eu quero mostrar para vocês no demo, mas eu posso modificar outros componentes, eu posso modificar o tema também, posso adicionar componentes novos. Então, vou deixar o Amplify Studio acessar minha conta do Figma. E uma coisa bem legal, conforme isso for evoluindo, por exemplo, o designer faz uma mudança no Figma e a gente quer importar aqui para o Amplify, é que ele vai mostrar todas as mudanças que foram feitas desde o último sync. E elas podem ser aprovadas aqui uma a uma ou todas de uma vez. Então, aqui está falando das cores. Eu vou aceitar todas. Mas depois eu mostro para vocês com calma, assim, se tiver uma diferença, ele faria tipo como se fosse um diff no Git que a gente está vendo quando está fazendo um pull request. Ele vai mostrar, antes tinha esse botão e agora não tem mais. Também vou aceitar todos os componentes aqui. E agora a gente pode começar a trabalhar em cima daquele componente que eu queria usar. Ele se chama Ampligram. A minha intenção era mudar o nome dele, mas eu esqueci, então... Mas a gente pode fazer isso também. Por exemplo, eu queria ter mudado o nome dele para Postcard. Até acho que vai aparecer aqui no Figma. Olha, eu posso fazer aqui, sync com Figma, e ele vai pegar as mudanças. Então, eu acho que não... Ah, tá aqui um nome novo, ó, Postcard. O resto nada mais mudou, mas daí eu consigo aceitar ou rejeitar. Então, acho que é uma forma bem legal de quem lida com esses componentes, que faz essa interface com as coisas que estão no Figma, trabalhar junto com os designers. Beleza, agora eu acho que o meu deploy já terminou, deixa eu ver aqui. Ó, os nossos dados que a gente definiu na sandbox do Amplify estão aqui. E outra parte interessante é que a gente consegue aqui também adicionar o conteúdo da nossa aplicação. Consigo criar usuários, consigo criar posts, fica como se fosse um CMS. Então, vou criar um usuário com meu nome, e eu tenho aqui no meu clipboard uma foto do GitHub. E eu também vou criar um usuário com o nome da minha gata, que é sempre a melhor coisa para demo. Essa não é minha gata, infelizmente. Digo, infelizmente não, porque eu gosto bastante dela, mas infelizmente eu não tenho uma foto dela. Mas vou colocar aqui a foto, que ela não ouça isso. E daí agora a gente pode criar uns posts. Então, eu tinha pegado aquela foto com a pizza e a cerveja, que estava no meu exemplo. A data do meu post vai ser hoje. E tá aqui, todas essas fotos são do Unsplash. Aqui. É do tipo imagem e o usuário fui eu. E vou fazer um post em nome da minha gata. E aqui eu tenho uma imagem apropriada para isso também. Beleza.
O Amplify também tem a opção aqui nessa parte de conteúdo de gerar o conteúdo automaticamente para a gente, com Lorem Ipsum, com imagens aleatórias, bem legal para quando a gente quiser testar as coisas e não ficar criando essas dumideiras aí. Então agora eu vou usar esse componente, que já era para se chamar postcard agora, deixa eu dar um refresh. Esse componente que a gente escolheu e fazer o bind dele com o nosso modelo que foi criado lá. Postcard. Então, configurar. Isso eu não sei vocês, mas eu achei muito incrível a primeira vez que eu vi. Então, vou dizer que o source dessa imagem vai ser a foto do usuário. O source dessa imagem vai ser o conteúdo do post. Aqui a gente vai ter o nome do usuário, e aqui uma coisa muito legal também é que a gente consegue fazer uma concatenação, então se eu quiser colocar um arroba e depois colocar o user.username, vai ficar assim. No texto, a gente vai ter a descrição do post. E aqui eu também vou fazer uma concatenação, publicado em... Ah, faltou um espaço depois. Publicado em... E post, a data do post. Então, nosso componente vinculado com aqueles dados que a gente... Com a estrutura daqueles dados que a gente criou e com esses dados de exemplo, ficaria mais ou menos assim. E agora o Amplify já... Deixa eu ir com calma. Aqui no Get Component Code, ele vai nos dar instruções de como usar aquele componente e também, caso a gente ainda não tenha feito, o setup inicial do projeto. Tem uma coisa que eu ainda não fiz, apesar de a gente já ter criado o projeto do React, que é puxar os dados, fazer o pull dos dados do meu back-end que está na nuvem agora para o meu projeto local. Essa parte fica aqui, ó, Local Setup Instructions. Eu consigo fazer esse Amplify Pull. Seria semelhante a um Git Pull, ele faz essa sincronização entre o que eu tenho localmente e o que está remoto. Se eu mudar alguma coisa aqui na nuvem, eu consigo pegar isso para minha máquina local. E se eu mudar algo também localmente, via código, via linha de comando, eu também consigo fazer um push e mandar isso para a AWS. Então, a gente não precisa trabalhar só nessa parte da interface gráfica, a gente pode usar cada uma das duas ferramentas para o que convir. Então, eu vou fazer isso aqui. E ele vai me pedir algumas informações sobre a minha aplicação. Além de me pedir para logar aqui também. Tem outras opções de usar o Amplify CLI com os perfis da AWS, que se vocês já usaram a AWS CLI também, a gente tem os profiles que são criados na linha de comando. Mas também pode ser assim, a pessoa não precisa nem configurar um usuário no IAM e dar todas aquelas permissões de acesso. Então, vou usar o VS Code. Este é um projeto em JavaScript com Framework React. E aqui os padrões estão ok para mim. Então, ele também está pegando os UI Components que a gente importou do Figma. E isso tudo já vai estar disponível na minha aplicação. Você planeja mudar o back-end? Sim. Então, ele até fala, para sincronizar as mudanças no futuro, só dá um Amplify Pull, a gente não precisa mais especificar qual App ID, porque isso já ficou configurado aqui localmente. Então, nós temos umas dependências aqui para instalar. Opa, fechar todas as abas? Não. Ó, essa primeira é para instalar o Amplify CLI, eu já tenho instalado na minha máquina, então essa eu não vou fazer. E essa segunda é para instalar as nossas dependências. A primeira é a lib do Amplify, que vai nos dar acesso às funcionalidades que ele tem ali.
E a segunda é a lib com os componentes da UI. Essa é aquela hora que a gente espera que não demore a talk inteira. Deixa eu ir abrindo já no VS Code, My App, para mostrar para vocês o código que foi gerado pelo Amplify. Então, nessa pasta Amplify, a gente tem aqui no back-end todo o esquema GraphQL daqueles dados que a gente modelou lá na interface. Eles estão todos aqui. Eu posso fazer modificações aqui e sincronizar de volta com lá. Eu posso fazer modificações lá e dar um pull e sincronizar de volta aqui. Dentro de Source, a gente tem também os nossos modelos aqui, definidos em TypeScript. E todos aqueles UI components que a gente importou do Figma. Então, tá aqui o nosso postcard como um componente React. Vamos ver se aqui terminou. Terminou. Então, o Amplify já me diz me dá o código que eu preciso para configurar ele na minha aplicação React. Eu vou copiar isso aqui. Opa. Então, a gente está usando o Amplify. Aqui é o CSS dos UI Components. O Amplify Provider, a gente vai deixar o nosso app como filho do Amplify Provider. Ele que vai garantir que a gente tenha todo o styling acontecendo ali. E o AWS Config, que é o que a gente precisa nesse último comando aqui para configurar o Amplify. Ele tem aqui o endpoint da nossa API, a região da AWS, o tipo de autenticação. Ele até fala para não editar esse arquivo. Conforme a gente for usando o Amplify para adicionar novas funcionalidades, tipo storage de arquivos, até a gente consegue usar predições com machine learning. Tudo isso vai sendo adicionado aqui e essa configuração vai sendo feita de forma automática também. Então, aqui no index.js eu acho que era isso. É isso mesmo. E o próximo passo, então, é usar o componente. A gente não precisa mais fazer o pull para pegar as últimas mudanças, porque a gente já fez ali. Eu vou importar esse componente no meu app.js. Tirar essas coisas aqui. Deixa eu fechar isso aqui. Beleza. E aqui a gente vai precisar de algumas outras coisas. A gente vai querer buscar todos aqueles nossos posts que estão na nuvem. No Amplify Studio, a gente também tem o código que a gente precisa para fazer isso. Aqui em Local Setup Instructions, em Dados, eu seleciono o modelo que eu quero, Post, e ele vai me dar aqui um snippet de código de como fazer. Aqui é criar um novo post, né? Mas como buscar os meus posts, por exemplo. Então, vamos fazer isso agora. E é nessa parte que vamos ver se eu consigo não errar a parte do React, que já digo que eu não manjo. Então, a gente vai usar o useEffect e o useState.
para poder buscar esses posts e colocar eles na nossa tela? E aqui a gente consegue pegar até aquele snippet de código que o Amplify deu pra gente aqui. E colocar aqui dentro da nossa função assíncrona. E a gente vai usar o useEffect para mostrar eles na tela. Opa. Aqui eu mostro para vocês que eu realmente não manjo. Beleza. E daí aqui agora a gente vai iterar os nossos posts e usar aquele componente postcard para mostrar cada um deles. Se a gente vir aqui no postcard, a gente vai ver que ele recebe um usuário e um post. Então, o nosso post é o post e o nosso usuário é o post.use. Ah, não, author. A gente tinha colocado lá no relacionamento. Deixa eu até conferir. Author. Beleza. E como chave, a gente vai usar o post ID. E eu acho que era isso. Deixa eu olhar lá no meu passo a passo. Se faltou alguma coisa. Ah, eles estão em janelas diferentes. Aqui. Post, sets, posts. Vocês verem alguma porcaria que eu tô fazendo, me avisem também, por favor, né? Apesar de ser engraçado também. Acho que tá ok. Ele não usa esse set posts em nenhum lugar, mas não, ele usa. Ah, tá. Que aqui tá um console.log, é isso mesmo. Set posts, data. Pronto. Data não, models. Beleza. Agora vamos ver se os deuses do live demo permitem que a gente consiga fazer isso com sucesso. Se isso der certo, quando der certo, o Amplify também tem uma opção de hosting. Então, eu consigo commitar todo esse meu código no GitHub, o código do front-end, e o Amplify vai também fazer ele com CI/CD, posso vincular com back-end também, ele vai fazer a hospedagem da nossa aplicação. Consigo usar um domínio próprio também. Ele usa o CloudFront, que é o nosso CDN, para distribuir o conteúdo mais perto do usuário final. Vamos ver, get posts undefined. Sim, get posts. É por isso que eu gosto de Java, porque nem compilaria. Bom, beleza. A gente tem aqui a nossa timelinezinha e ficou faltando uma coisa, que é a fonte bonitinha que ela usa.
E isso está aqui. Então, essa parte aqui do Amplify UI tem toda a documentação também da interface do Amplify, daqueles componentes lá que vocês viram. E aqui eles nos falam para importar essa fonte. E no meu index.css. Vamos ver se agora vai. Não, esse é um Unsplash. Beleza, foi. Tá, e aqui ficou esse first name, last name aqui que eu tinha esquecido de tirar do componente original, mas eu acho que rola a gente fazer agora. Vamos lá, de volta para o estúdio. Eu me perdi nas minhas janelas. Tá, então eu tô aqui na minha UI Library. No Figma Settings eu consigo ver qual o arquivo do Figma que ele está usando para minha biblioteca. Talvez fosse esse que estivesse aberto. E eu vou vir aqui no postcard e tirar esse first name, last name. Que no meu caso não faz sentido, para o meu usuário eu só pedir o username. Tá, então mudei no Figma. Fechei. Aqui no Amplify eu vou fazer um sync. Ele vai me mostrar a diferença entre os dois para eu aceitar ou rejeitar. Então tá aqui, ó, o que a gente não queria. E agora sem. Eu aceito. Agora a gente precisa fazer o pull de novo desse componente atualizado. E espero que isso resolva o nosso problema. Além de trabalhar com essa UI em si, tem todas essas outras coisas aqui no Amplify que a gente consegue fazer. A gente consegue adicionar autenticação. E daí eu posso definir a autenticação vai ser por e-mail, vai ter MFA, autenticação de múltiplos fatores, pode ser obrigatório ou opcional. Eu posso pedir outras coisas do meu usuário, coisas específicas aqui. E daí ele vai usar da própria biblioteca da UI dele o mecanismo de login, a view de login. Ele vai usar o Cognito da AWS para fazer toda essa gestão dos usuários, recuperação de senha, enviar o código de validação por telefone ou por e-mail. Tudo isso a gente não precisa se preocupar. A gente só vai fazer um import no React e daí quando for fazer o export default do nosso app, só colocar ele com with authenticator e daí para acessar a nossa aplicação a pessoa precisa estar autenticada. E daí dentro dos dados também eu consigo definir aqui, é que eu não tenho autenticação habilitada, mas eu consigo definir também, só o dono desse dado pode atualizar ele, ou posso criar grupos dentro dos meus usuários e colocar um grupo de admins que pode ver todos os dados, ou apagar um post, alguma coisa assim. Então, tudo isso já usando os serviços da AWS no back-end e que vem automaticamente configurado para a gente, mas ao mesmo tempo extensível caso a gente queira mudar alguma coisa. Então, vamos ver se aqui foi. Pronto. Saiu aquilo ali. Aqui a gente também conseguiria colocar um link lá direto naquela parte da UI. Eu coloco que eu quero que isso seja um link e que o href seja /users, o ID do usuário, se eu for implementar rotas ou qualquer coisa assim. É bem extensível e eu particularmente
mesmo como desenvolvedora, eu acho que é uma ótima ferramenta para me ajudar a fazer código rápido, tá seguindo melhores práticas dos serviços da AWS e poder ficar adicionando todas essas funcionalidades, storage, autenticação, APIs, analytics, predições com machine learning, notificações também, sem precisar conhecer absolutamente nada sobre os serviços que estão ali atrás. Então eu quero ter file storage para guardar as fotos dos posts. Beleza, eu não preciso saber nada do S3. Eu só vou usar storage.save e tá salvando a minha foto. Acho que é uma forma bem legal para começar a usar o serviço da AWS sem precisar virar um expert, que às vezes é a impressão que a gente tem quando está começando é que precisa dominar várias coisas e não é necessariamente assim, pelo menos com o Amplify. É um serviço super, super legal. Vamos ver o que mais que eu tinha aqui. Então, tem os docs do Amplify, que também, para quem já tem experiência com os docs da AWS, deixa eu entrar aqui. Eles são diferentes, não tem aquela cara chata que todas as outras documentações da AWS têm. A gente tem as libraries, tanto para esses frameworks de front-end web, quanto para os frameworks mobile. A gente tem a ferramenta de linha de comando, e esse Amplify Studio nada mais é do que uma abstração em cima da CLI. Então, tudo que a gente faz na CLI, a gente pode fazer nele e vice-versa. E é para facilitar mesmo. Se eu preferir usar a CLI, eu uso a CLI. Mas se eu tiver alguém que prefere usar o Amplify Studio, tá à vontade também. O Amplify Studio é bem legal porque eu consigo também criar usuários que vão ter acesso a ele e definir esse nível de acesso. Então, por exemplo, para alguém de negócios da empresa que quer poder ver os dados que estão no back-end do sistema, eu consigo fazer isso via Amplify Studio, a pessoa não precisa ter uma conta na AWS, eu que gerencio esses usuários e nível de acesso deles. E também tem o Amplify Hosting. Então, se eu for commitar e fazer o push desse projeto num repositório do GitHub, eu posso... Ele fica aqui, deixa eu ver se eu estou com o console aberto. Ó, tá vendo? Backend Environments para o nosso workshop. E o Hosting Environments, eu poderia fazer um link aqui com o repositório do GitHub. E a cada mudança, cada atualização lá, ele vai fazer o deploy do front-end também, hospedar usando o CloudFront e também com a opção de usar um domínio customizado. É como eu uso para hospedar meu site pessoal. Talvez meio overkill, mas... Então, todos esses geradores de sites estáticos também funcionam aqui, com Amplify Hosting. Mas é isso aí, tá aqui a documentação, tá aqui todas as funcionalidades de back-end que o Amplify permite que a gente adicione sem precisar saber nada sobre o serviço da AWS que estão por trás, nada. Na biblioteca de storage, ela vai se chamar storage, não tem nada de DynamoDB, não tem nada de AppSync. Idem para todas as outras. E eu deixei um survey, uma enquete, para... Se vocês quiserem me dar a opinião de vocês, eu agradeço. Tem também um crédito da AWS para quem responder. Não precisa responder bem, pode responder sinceramente, vai ganhar o crédito igual. Mas a ideia é um crédito de $15, se não me engano. A ideia é se vocês quiserem experimentar tanto o Amplify quanto outros serviços, para a gente ficar tranquilo, com um uso razoável assim, $15 dá para durar aí uns 2, 3 meses de experimentação. Recomendo também criar um billing alarm, um alarme que vai mandar um e-mail, o seu threshold era $3 e agora passou para 5. Então, já que, infelizmente, a gente não tem esses hard limits. E era isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma pergunta, tô às ordens. Obrigada.